Às vezes a gente vê uma pessoa que está passando por todo esse processo e a mudança de dentro para fora, ela acontece. Uhum. Só que você observa que a pessoa, por fora, parece que se transformou num outro ser humano. A aparência, a postura, o jeito de se comunicar, o jeito de se vestir, o jeito de reagir. E aí as pessoas muitas vezes acreditam que as pessoas nascem de um jeito e têm uma personalidade que isso é imutável. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, porque existe ali uma sentença muitas vezes, né? Ah, ele é assim mesmo, sabe? Eu conheço bem ele, não vai mudar. Ou a própria pessoa fala, eu me conheço. Será? Posso dar porrada? Claro. Se você me permitir dar porrada, eu vou explicar isso de uma forma muito forte. O ser humano quer tudo, mas ele não faz nada. Esse é o problema. A gente não faz o básico. E se você não faz o básico, você não está preparado para o outro degrau. Nós precisamos de 4 coisas maravilhosas para sobreviver. Eu não vou falar nem de performance agora. Eu vou falar somente de sobrevivência. Você precisa primeiro de água, ar, alimento e o corpo precisa dormir. Então, esquece a performance, família, dinheiro. Só para você continuar nesse plano aqui, você precisa desse básico. Então, vamos começar com o ar. O ser humano não sabe respirar. O ser humano não respira mais. Porque tem tanto ser humano fazendo yoga, fazendo meditações e se surpreendendo como a saúde começa a ficar maravilhosa. Porque a gente não respira mais. Imagina. Se você parar agora, ninguém mais tem a respiração profunda. Porque nós estamos acelerados, porque nós estamos desconectados. Se você não consegue parar no seu dia para respirar, você quer o quê? Aí depois nós vamos para alimentação. Se você pega água e coloca a água dentro do seu corpo, o seu corpo sabe exatamente o que fazer com ele. Se você pega um brócoli e você coloca dentro do seu corpo, o seu corpo sabe exatamente como pegar as vitaminas, minerais, etc. Mas quando você coloca uma coxinha de frango com catupiry, com uma Coca-Cola, 6 da manhã, quando você coloca isso dentro do seu corpo não faz a mínima ideia do que fazer isso, porque ele não foi criado para isso. E ele começa a inflamar. O que é inflamar? Pôr fogo. Se você come arroz, feijão, uma proteína, o seu corpo sabe o que fazer. Mas quando você passa correndo no drive-thru e você pega um lanche e você coloca esse lanche com batata frita, com Coca-Cola dentro de você, o seu corpo não faz a mínima ideia. Então, o que o seu corpo estaria usando energia para criatividade, para força, para andar, para carregar, para se movimentar, ele tem que usar essa energia para combater o fogo, a inflamação que você está criando. Só que as pessoas fazem isso a vida toda. Você começa a fazer isso com os seus filhos, dando danoninho, dando bolacha, dando sucrilhos, até a fase adulta. Ou seja, quando você chega, por exemplo, na nossa idade, jovens, 20 e poucos anos, já é um ser humano totalmente inflamado. Não tem como você ser um ser humano totalmente inflamado, a carne totalmente inflamada, e você está em ressonância com o todo. Aí depois nós vamos o quê? Para água. Então, somente o nosso intestino precisa de 1 litro de água por dia para funcionar. Tem pessoas que não tomam, inclusive você que está me ouvindo agora, não toma 1 copo d'água. Então, o corpo tem que fazer malabarismo com 1 copo d'água para fazer todos os órgãos funcionar. Aí você começa a ficar doente e fala, Deus quis. Para essa máquina funcionar, ele se regenera, a criação fez essa máquina para se regenerar no momento que a gente dorme. Cada vez mais o ser humano dorme menos, 2, 3, 4 horas por noite.
ele tem que passar o dia todo combatendo a inflamação, se virando com um estoque mínimo de energia para você conseguir falar, andar, etc. E aí as pessoas falam: ah, eu não entendo por que minha vida não dá certo. Não dá certo porque não faz o básico, não faz o mínimo. E se você não é capaz, se você não tem capacidade de fazer o mínimo só para sobreviver, como você vai ter uma vida extraordinária? As pessoas e você falou um negócio que eu, assim, eu estava refletindo sobre isso, como as pessoas têm a capacidade de construir o óbito delas, né? E assim, aí depois elas ficam remediando, tal, mas elas construíram, por exemplo, você falou das emoções. Ah, mas eu atraí isso na minha vida, mas quais foram os seus hábitos? O alimento Exatamente. que você comeu atraiu isso, o vício que você teve atraiu isso também. Maravilhoso. Se me perguntassem hoje, né, vai parecer muito frio o que eu vou dizer agora, mas você vai entender. Se você me perguntasse hoje: "Você se casaria com uma pessoa pobre?", eu diria: "Não, de jeito nenhum". E aí você vai falar: "Mas por quê?". Porque nós não temos vibrações semelhantes. Não é a questão dinheiro, é a questão mentalidade, Rafael. Você pode ver que esportistas andam com esportistas, pessoas obesas andam com pessoas obesas, pessoas que usam droga andam com pessoas que usam droga, porque é uma questão de vibração. Se eu tô num relacionamento, por exemplo, com uma pessoa que tá numa classe social totalmente diferente de mim, eu vou transformar minha vida num inferno. Porque eu vou falar: "Vamos fazer isso? Não, não dá. Vamos comprar isso? Não, é muito caro. Nossa, e se você fizer isso na sua carreira? Nossa, você sabe de tudo, né, porque você tem dinheiro, então é um inferno". Eu já vivi isso. É um inferno. Então é uma questão de vibração. Se eu ando com pessoas que têm uma vida que eu não quero, automaticamente eu vou entrar na mesma vibração. Tenta fazer dieta com amigos obesos e veja se você vai ter sucesso. Não vai. Porque vai chegar final de semana, você vai falar, por exemplo, eu vou falar pra você: "Fael, vamos jogar beach tênis? Vamos jogar futebol?". Você vai falar: "Não, vem aqui pra casa, vamos fazer um churrasquinho, vamos tomar uma cervejinha. Trabalhamos a semana inteira, pra que ficar correndo, suando, cansando?". Você vai sair com os seus amigos estão tomando cerveja, você vai falar: "Não, doutora Próton, não vou tomar cerveja hoje porque eu tô fazendo dieta". Eu vou falar: "Ai, Farrell, nossa, que chato, só um dia, só hoje, você já não bebeu a semana inteira". Você entende? Se você, como empresário, se você fala uma coisa pra mim, e eu falo pra você assim: "Farrell, você tá na sua zona de conforto, você não tá performando, você tá se mantendo nesse subemprego, você tá se mantendo nessa situação da sua vida, porque você tá escolhendo". Se você tem um nível intelectual diferenciado, você vai olhar e vai falar: "Putz, nossa, doutora Próton, realmente, eu não vi que eu estava me autossabotando". Mas se você fala isso para uma pessoa que não trilha o autoconhecimento, você é arrogante, você é prepotente, você é o errado. Então não adianta, maravilhoso. Existe uma frase na internet que é muito clichê, mas ela é real. Ande com 5 milionários e você vai se tornar o sexto. Porque o ambiente, ele molda tudo na sua vida. O ambiente certo muda tudo. Existem 2 escolhas que, na minha visão, são as escolhas mais importantes para a vida do ser humano e não tem nada a ver com espiritualidade. Primeiro é a sua profissão, o que você vai trabalhar. Nós estamos num planeta de dualidade, tudo aqui precisa de dinheiro, para você estar aqui nesse ambiente você precisou pagar, certo? Se esse ambiente já é seu, você teve que comprar isso aqui, você teve que comprar essa casa, você teve que comprar tudo isso aqui. Não existe vida sem dinheiro nesse planeta. Então a sua profissão é o que vai te prover ou uma vida extraordinária ou uma vida mediana. Então, o meu trabalho. E a segunda escolha mais importante de todas é a pessoa que você escolhe se casar. Porque a mulher certa na sua vida, ela vai te levar, ela vai te encorajar, você vai estar com dificuldade, ela vai falar: "Não, amor, eu tô aqui com você, vamos fazer. Não, eu não consigo, consegue fazer sim. Não, eu não dou conta, você dá conta sim, eu vou com você". Ela vai te levar. Agora uma mulher na frequência vibracional da escassez, uma mulher na frequência vibracional da dificuldade, você vai falar: "Ai, não deu certo. Ai, amor, eu acho que você não consegue mesmo, a gente nunca conseguiu".
Ai, queria empreender. Não, amor, pelo amor de Deus, não sai dessa empresa, não empreende, que senão a gente vai passar fome. Então, você entende? O que parece arrogância, maravilhoso, muitas vezes, não é. É uma questão de frequência vibracional. Se você quer mudar a sua vida, você tem que mudar você e você tem que mudar os lugares que você se coloca para que a sua vida mude. E aí a gente vê, porque o teu trabalho, ele alcança muitas pessoas, né? E você tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, certo? Então, às vezes as pessoas, elas pegam e falam, não, mas ela tá falando tudo isso, mas e aí, né? Bom, pessoal, mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, são mais de 40 mil alunos, é isso? Isso. 40 mil alunos. É um município do interior, né? Tem município do interior que não tem 40 mil pessoas. Mais de 40 mil alunos pagantes, né? Fora todos os milhares de alunos que nunca compraram, nunca entraram para o meu clube secreto, mas que se beneficiam das aulas, né, que eu faço semanalmente, de todos os podcasts que eu participo, enfim. E isso a gente vai fazer uma ligação. Se tem mais de 1 milhão de seguidores, você alcança muito mais que isso. Tem gente que vê, não segue, às vezes vê indiretamente, vê um podcast ali, outro ali, e vai conectando, vai No expandindo. Instagram, uma média de 205 milhões de pessoas a cada 30 dias passam por ali e consomem algum tipo de conteúdo. Nossa, hein? O Brasil tá com quantos milhões? Tá atingindo outros países também, né? Que você tem Sim, atinge outros países. um Brasil de pessoas assistindo. A questão que eu gosto de trazer muito essa humildade, Farrell, é uma filha de pedreiro com uma dona de casa. Uma filha de mãe solteira, mais uma criança no Brasil que nasceu sem o pai no RG. Se eu fiz isso, eu não tenho nada de diferenciado. Eu não tenho QI elevado, eu não sou melhor que ninguém, eu não vim de uma situação melhor que ninguém. Eu fiz isso porque eu simplesmente decidi que, independente da situação, independente da vida, eu ia mudar minha realidade. Esse é o primeiro ensinamento para os meus alunos. Você quer mudar sua realidade? Quero. Então, vamos lá. Você já deu o primeiro passo, quer mudar, ótimo. Então agora você decide mudar sua vida, porque querer todo mundo quer, mas decidir é diferente, porque decidir envolve renúncias. Decidir envolve matar versões suas, que muitas vezes, por comodismo, você quer se manter ali. Então, se você decidir, não, eu vou fazer isso, ninguém te para. Por quê? Porque você é a centelha divina da criação. Você e o todo são uma coisa só. Nós não somos só pedaços de carne perambulando pela terra. Nós somos deuses que estamos aqui através do livre-arbítrio vivendo uma experiência humana. Você não é esse homem que está aqui na minha frente. E nem eu sou essa roupagem que se chama doutora Próton aqui nessa experiência. Quem nós somos é o todo. Então, maravilhoso, quando você entende quem você é, o que você está fazendo no planeta, e você decide que você quer viver uma vida extraordinária, não tem quem possa te parar. E eu gostei do nome que você escolheu, Novo Humano. Me fala um pouco, fala pro pessoal que tá, porque todo esse trabalho que você faz é super conectivo, né, com o ser humano. Então, Exatamente. de onde que veio esse download? Novo Humano. Se chamava, a minha mentoria se chamava Academia de Águias. E muita gente me procura até hoje, quer entrar na Academia de Águias, porque escuta nos podcasts, enfim. E tinha um porquê da Academia de Águias. A águia é um arquétipo de poder, o arquétipo mais poderoso, né, de poder. Então, o meu objetivo é que as pessoas pudessem alçar voos tão altos que pudessem ter o poder na mão delas de transformar a vida. Por isso que era Academia de Águias. Mas, através de muitos downloads com o universo, eu entendi que, na verdade, a diferença dos meus alunos para toda e qualquer outra coisa nesse planeta é que os meus alunos, eles se transformavam realmente nos novos humanos.
O que é o novo humano maravilhoso? É o humano que deixa a sua herança negativa para trás, deixa a herança do vitimismo, deixa a herança do coadjuvante, deixa a herança de viver dependente do governo, dependente da família, dependente do sistema, e entende que é o protagonista da sua vida. O novo humano é aquele humano que estuda autoconhecimento, mas não a espiritualidade de internet, de acender um incenso, uma vela e falar gratidão. A espiritualidade vivida diariamente, dentro de casa, dentro do trabalho, na comunidade. O novo humano é aquele humano que está pronto para toda essa transição que nós estamos fazendo. É a pessoa espiritualizada. É a pessoa que entende que ela não pode mudar você. Ela só pode mudar ela, mas quando ela muda o mundo todo. Super interessante, e eu vou entrar em alguma coisa que eu sei que você gosta de também fazer acontecer, de rasgar aí o verbo. Porque a gente às vezes tem comentários super positivos aqui e eu agradeço, mas tem sempre pessoas que falam assim: olha, eu sei que todo um trabalho dessas pessoas que falam que as pessoas vão mudar de vida é para melhorar só a vida delas, só eles ficam milionários. E eu acompanho o teu trabalho, vejo os depoimentos, vejo pessoas que também ficaram milionárias porque estão estudando com você. Então fala um pouco sobre isso, como é que você também ajudou muitas pessoas Que coisa a linda, saírem da gente. escassez e se tornarem milionárias, e nós temos a nossa visitante aí, a Deixa ela aqui. Meve. Mostra a Meve aí, ela sempre Olha que aparece aqui, ó. coisa linda. Deixa ela aqui no meu campo comigo. Maravilhoso. O meu papel na vida das pessoas não é deixar elas milionárias, na verdade. O meu papel na vida das pessoas é levar dignidade para a vida delas. É que elas possam ter a sua casa, o seu carro, que elas possam viajar com a sua família, que elas possam ter alimento, que elas possam ter lazer, que é o básico que todo ser humano deveria ter nessa vida, entendeu? Porque só vai ficar milionário aquela pessoa que realmente escolheu ser milionária, aquele empresário, aquela pessoa. E as pessoas que me procuram, elas não querem ter a vida, porque para você se tornar milionário maravilhoso, você tem que pagar um preço para isso, entendeu? E é um preço muito alto para se tornar milionário. O difícil não é você atingir o seu primeiro milhão. O difícil é quem você tem que se tornar para que, em ressonância com isso, você se torne milionário. E nem todo mundo quer isso. Então, quem me procura quer voltar a ter saúde, quer se reconectar no casamento, quer crescer na carreira, mas crescer na carreira muitas vezes num patamar que só deu uma vida bacana. Agora, eu quero que você entenda o seguinte. Vou usar o cristianismo de novo, porque o cristianismo é o mais conhecido do nosso país. Imagina só. Jesus Cristo, esse avatar, nessa dimensão de carga de informação que eu não chego nem perto, veio para o planeta sem vender nada, apenas dizendo: amai-vos uns aos outros. Não foi o governo que crucificou ele. Foi a igreja. Foi o povo. Foram os cristãos. Foi o povo de Deus que crucificou Jesus. Então você acha mesmo que com o meu nível de autoconhecimento, quando uma pessoa fala isso, importa alguma coisa? Não importa, maravilhoso. Então, essas pessoas que dizem essas coisas, elas só mostram o quê? A frequência vibracional densa que elas estão. Muitas pessoas, né, e minha secretária está aqui, ela pode falar, mandam mensagem para a gente perguntando, nós não oferecemos para ninguém, tá? Nós não temos na minha empresa nenhum trabalho de venda que a gente vai lá e fala para a pessoa, oi, tudo bem? Quem vem nos procurar são as pessoas. Né? Nós deixamos todos os canais abertos. E às vezes as pessoas falam, quem está enriquecendo é você. O que isso mostra, maravilhoso? O ser humano, ele quer um mentor que faça ele enriquecer, mas o mentor não pode enriquecer. Você entende que isso é a frequência vibracional mais escassa possível? É a mesma coisa de você querer um médico que estudou 7 anos, que tem a solução para o seu câncer, mas o médico não pode cobrar. Ou seja, quando ele pagar a luz, quando ele pagar os funcionários, quando ele pagar o podcast, ele tem que falar, não, eu faço já cirurgias gratuitas para as pessoas. Então essa é a minha forma de pagamento. Ninguém próspero pensa dessa forma, só o pobre pensa dessa forma.
Porque o pobre, ele tem o pensamento o quê? Que o outro tem que fazer por ele. É por isso que o governo tem que fazer por ele, as empresas têm que fazer por ele, a sociedade tem que fazer por ele, não ele por ele. Esse tipo de pessoa não pode nem entrar na minha comunidade, porque ela não vai ter cognitivo para entender o que eu estou falando. Então você me diz, o que você fala dessas pessoas? Maravilhoso, eu não falo nada dessas pessoas. Seria vergonhoso eu falar alguma coisa dessas pessoas. Porque como que eu vou falar de uma pessoa que está nesse nível tão baixo de evolução? Eu preciso o quê? Vibrar luz. Mandar amor e realmente esperar que essa pessoa em algum momento esteja pronta para despertar. E eu falo isso porque, assim, você deu exemplos muito interessantes. Como é que uma pessoa vai perguntar sobre como sair de uma dívida para um endividado? Ou vai perguntar para um médico, como eu melhoro a questão do meu colesterol se os exames do médico estão altíssimos? Isso, maravilhoso. É assim. Você é um especialista em YouTube. Nós estávamos até falando isso, né, antes de iniciar o podcast. Se eu preciso resolver um problema na minha vida no YouTube, eu não vou perguntar para o meu amigo, meu colega Zé da esquina, que não tem resultado nenhum. Só que as pessoas fazem isso. Tô com um problema financeiro, vou no bar falar com o meu amigo, vou desabafar com ele. O que o seu amigo que tá com a vida mais perdida que a sua vai te ajudar? Não vai, ele vai prejudicar mais. Ele vai instalar softwares em você ainda mais de escassez. Se você tá com um problema financeiro, você tem que falar com quem resolve o problema financeiro. Se eu tô com um problema de YouTube, se de repente a minha estratégia no YouTube não tá dando certo, eu vou fazer o quê? Ô amigo, você que é especialista, você que tem um canal gigantesco, pode me ajudar nisso aqui? As pessoas não fazem isso. As pessoas têm raiva de quem tem sucesso. Porque a programação mental da população não é, poxa, que legal, ele tem sucesso, então eu também vou ter. A programação é, nossa, tem sucesso, então rouba as pessoas. Nossa, a doutora Proto milionária ficou milionária roubando as pessoas vendendo cursos. Agora, você nunca vai ouvir um aluno meu, mais de 40 mil, falar isso. Ao contrário, você vai entrar no meu Instagram é o Instagram que tem o maior número de depoimentos do mundo na minha área. Você só vai ver as pessoas falando, nossa, doutora Proton, você mudou minha vida, você mudou minha vida, você mudou minha vida. Agora, a pessoa que nunca participou do processo e que olha de fora, mas que tem essa mente pequena, vai olhar e vai falar, rouba os outros. É por isso que ela tá onde ela tá. Ela nunca vai evoluir. Ela vai morrer naquele lugar. Porque o que a gente pensa, a nossa mentalidade é o que cria a nossa realidade. Muito bem, muito bem. Gostei do que você falou, porque aqui a gente tem um número de comentários, tem diversos, né, podcasts, e eu me perco às vezes, mas de vez em quando a gente vê uns premiados assim, e tá no meio de milhares de comentários, a maioria positiva, isso que a gente também tem que levar adiante, né? E você falou de cases, né, pessoas que você também tá dentro do teu grupo e tudo mais. E é lógico que às vezes tem algum caso que é mais surpreendente, que às vezes é mais motivador até para quem está assistindo, né? Tem algum exemplo que ficou mais marcante, que às vezes a pessoa está em casa, se identifica e fala, nossa, se esse caso foi legal, eu me identifico com algo que eu considero que está mais lá embaixo, aí então eu tenho esperança, né? Nossa, são muitos casos, amigo. São muitos casos marcantes. Ontem mesmo eu estava em aula com os meus alunos e foi um dia de perguntas e respostas, e aí eles trazem as suas vivências, é algo muito maravilhoso. Eu quero falar em todas as esferas, né? Na esfera financeira, que é o maior número de pessoas, porque as pessoas me procuram muito para mudar a sua vida financeira, nossa, são milhares. E eu me lembrei agora de uma moça que me escreveu. Ela nem é minha paciente individual, né? Eu faço a mentoria, eu tenho mentorias individuais e tenho a mentoria em grupo. Ela é uma mentoria do Clube Secreto. E ela mandou uma mensagem com fotos, tá? Lá no meu Instagram, depois vocês podem dar uma olhada. Me emocionou muito. Ela falou, doutora Proton, quando eu te conheci, eu era motoboy aqui da empresa. Né? E eu comecei a assistir os seus vídeos, eu sempre achei que eu tinha mais potencial, mas
A minha família humilde, né? Eu sempre ouvi que a gente tem que ser humilde, eu não acreditava em mim. E eu comecei a assistir as suas aulas gratuitas a primeiro momento, e eu comecei a mudar essa mentalidade. Eu só quero dizer que eu estou há alguns meses com você no Clube Secreto, e aí ela mandou uma foto, que agora ela não era mais motoboy da empresa, ela era gerente dessa empresa. E isso mexeu muito comigo, porque é muito gostoso, porque tem tudo a ver com a minha vida, né? O quanto ela já era esse ser humano, entende? Eu não transformei ela. Não é mágica, é ciência. Ela só não acreditava nela. E a partir do momento que ela entrou no ambiente certo, isso é o que faz diferença, a ambiência. E ela começou a ouvir, diferente do que ela ouviu a vida toda, você pode, você consegue, você é uma centelha divina da criação, por que não? E ela começou a ter ferramentas para trabalhar, ela saiu de motoboy para gerente da empresa. Então, eu tenho muitos casos de pessoas que se tornaram milionárias, pessoas que triplicaram o faturamento, que eu poderia falar. Mas eu quis trazer esse caso, Fael, porque qualquer pessoa pode fazer isso. Tem uma outra também, ela chama Sandra, eu lembro o nome dela porque ela participa muito das aulas, né? Inclusive me mandou um jogo de toalha lindo com meu nome bordado no meu aniversário, que foi uns dias atrás. Gratidão, maravilhosa. E ela tem uma história muito incrível também. Por quê? Porque ela começou vendendo marmitas. Só que ela ganhava ali 2, 3 mil reais por mês vendendo marmita, porque ela achava que a potencialidade dela era aquilo lá. E aí ela começou o quê? Ela começou a reprogramar a mente dela, começou a elevar a frequência vibracional, começou a entender um pouquinho mais de negócio, e ela mandou um depoimento, que inclusive também está lá no Instagram, que hoje ela fatura 12 mil reais por mês. Então, o que é legal, Farrell? Cada um no seu degrau cresce até onde escolhe crescer, entende? Então, se eu sou operador de máquina, mas o meu sonho é ser, por exemplo, o coordenador de operação, o que eu ensino? Ok, sou operador de máquinas hoje, quero ser coordenador. Então, você já sabe da onde você vai sair e para onde você vai chegar. Perfeito. Então, a gente precisa entender o quê? O que eu não fiz ainda, que se eu fizesse, eu estaria aqui. Então eu falo, vai lá na RH e pergunta, o que um coordenador precisa ter? Aí volta, o que um coordenador precisa ter? Ele precisa ter uma faculdade, por exemplo, de logística. Ok, então qual que é o seu primeiro passo? Entende que não é somente, vamos fazer Ho'oponopono o dia todo. Vamos ficar em gratidão. Não, é ação mesmo. É ciência moderna avançada. Atitude, suas escolhas. Por exemplo, eu quero levar o meu trabalho para o mundo todo. O que eu preciso? Preciso de um inglês fluente. Porque quando eu chegar lá, eu vou precisar falar com pessoas que não entendem minha língua. Então não adianta eu ficar pedindo para Deus. Deus, leva a minha empresa, eu agradeço ao Senhor. Não, não é só isso, entende? A gente precisa ter essa conexão, sim, de criação, mas a gente tem que agir. Pensamento positivo sem ação não gera resultado. Perfeito. E ainda deve ter pessoas que tá assistindo, mas está dizendo assim, ó, eu me sinto ainda frustrado, perdido, sem base. Como é que você hoje colocaria palavras para essas pessoas que podem estar repetindo isso mentalmente? Eu acredito que a maioria, talvez, que esteja nos assistindo, talvez esteja nesse ponto. E, novamente, eu vou insistir na decisão, Farrell. Para mim, a decisão é o mais importante. O que você quer? Hoje eu estava fazendo uma sessão individual, Sandra também é o nome dela. Eu até falei para ela, eu brinquei com ela, falei, eu vou falar sobre você hoje, né, lá no podcast. Ela foi uma paciente da mentoria individual, ela é corretora de imóveis, e ela começou a vender muito, saiu já, teve alta, estava vendendo muito, estava muito bem, e ela me mandou uma mensagem há 2 dias atrás, falando assim, doutora Proton, eu tô com um problema que só você pode resolver. Eu fui em outras terapeutas, eu fui em outro lugar, ninguém pode resolver. Aí eu falei, tá, vamos marcar uma sessão. E nós fizemos uma sessão hoje de manhã. Aí ela começou a trazer, etc. Eu falei, qual que é o seu problema, maravilhosa? Ela falou, não sei, o quê? Tu é safada. O seu problema é único e exclusivamente de safadeza. Eu não preciso nem tratar. Por que safadeza? Vamos pensar? O que você faz hoje? Qual que é a sua rotina hoje?
Ai, tô acordando desanimada, tô chateada porque não tô vendendo. Quando você estava vendendo, como você acordava? Acordava, fazia reprogramação mental, ouvia o livro, porque ela, né, faz parte do Clube Secreto. Acordava, fazia reprogramação mental, ouvia o livro, minha frequência já estava alta, ia para academia, da academia para o trabalho, começava a trazer problema, eu colocava Grabovoi para ouvir, começava a ter problema, fazia Ho'oponopono, mudava minha energia, as coisas aconteciam. Fim. E hoje, o que você tá fazendo? Nada, doutora Prota. Eu falei, tá vendo? Porque tu é safada. Ela falou, eu precisava ouvir isso mesmo, que eu sou safada. Né? Lógico, a gente tem um relacionamento próximo, é uma brincadeira. Mas a questão é isso, maravilhoso. O quanto você se permite ficar na merda. O quanto que você quer ficar. Porque entenda, maravilhoso, ninguém vai te salvar. Seu pai não vai salvar, a mãe não vai salvar, o esposo não vai salvar, filhos menos ainda. Jesus Cristo não vai sair do céu voando, vai vir na sua vida e vai mudar. Não vai, porque ele já te deu tudo o que você precisava. Mente, emoções, inteligência, cérebro e o poder de criar a sua realidade. Você pode ficar aí no vitimismo, ó céus, ó terras, ok. Você vai viver o resto da vida na merda e vai desperdiçar a sua experiência humana inteira vivendo desse jeito. É uma escolha. Ou você pode sair desse papel, que é difícil, eu sei, é simples, mas não é fácil. Você pode sair desse papel e falar, bom, chega. Eu vou procurar quem me ajuda. E de repente quem vai te ajudar é um terapeuta. De repente quem vai te ajudar é um médico. De repente, quem vai te ajudar que seja um pastor da igreja, que vai te falar uma palavra positiva, que vai te trazer fé e você vai se restaurar. Não importa. Eu não tô aqui para vender nada. Mas você vai procurar ajuda e você vai escolher sair disso. Porque se você não escolher sair disso, você nunca vai sair. É por isso que tem pessoas que têm a vida fracassada a vida toda. Olha para trás, eu não sei, ninguém me ajudou. Porque ninguém. Aqui, maravilhoso, esse game chamado, né, Planeta Terra é um game individual. É uma experiência individual. Eu não consigo mudar nem meu filho, imagina meu marido. Eu não consigo mudar, muitas vezes eu vou querer mudar meu pai, minha mãe. Entende? Então, maravilhoso, para mim, assim, não tem muito o que florear espiritualmente. Porque eu poderia falar várias citações lindas espirituais para você, que não ia adiantar. Porque você ia sair desse podcast e ia falar, mas ninguém me ajuda. Não vai ajudar. Só você vai se ajudar. E talvez escolher assistir esse podcast hoje seja a sua escolha de se ajudar. Porque você poderia estar rolando tela no Instagram, você poderia estar assistindo uma novela, mas você escolheu assistir isso aqui. Isso já é ajuda. Porque essas palavras gratuitas, que nós não estamos cobrando nada de você, já vai fazer você acordar. Já vai fazer você falar, opa, calma aí, realmente eu estou esperando uma coisa sobrenatural, que não vai acontecer. E eu vejo que isso explica muito pessoas que estudam com sofrimento, né? Estão estudando, mas estão estudando com sofrimento. Que trabalham, vamos colocar aqui, se esforçam, mas se esforçam com sofrimento. Estão, tipo, se martirizando porque elas acreditam que isso vai dar alguma coisa lá na frente. Maravilhoso. Eu faço muitos workshops de final de semana, né? Eu faço geralmente o sábado inteiro, né? E quando eu começo o workshop, eu fico ali 1 hora antes em meditação e eu falo, bom, é meu trabalho e eu vou me divertir. Do início, eu sou bocuda, você já percebeu, né? Que eu tô dando uma segurada aqui. Mas nas minhas aulas eu sou muito mais bocuda. Eu não sou, assim, deixando claro, maravilhoso, eu não sou um anjo de Deus. Eu não sou um Buda, eu não sou um ser espiritual que tá aqui no planeta. Eu sou um ser humano. Um ser humano que hoje tem uma vida bem-sucedida, porque escolheu fazer como qualquer pessoa do planeta que tem uma vida bem-sucedida. Estudar, se especializar, criar produto, ter uma empresa, empregar milhares de pessoas, pagar impostos, etc. Eu tenho um conhecimento científico que qualquer pessoa que aplica vai ter resultado. Então isso é muito importante, porque muitas vezes vocês veem podcasts de autoconhecimento e a pessoa, né, ela passa todo um ar espiritual, angelical. Eu não sou esse. Eu não sou esse angelical, etc. Eu sou um ser humano mesmo, com defeitos, com qualidades,
mas eu sou um ser humano com defeitos e qualidades que entendeu que as suas escolhas e principalmente as suas decisões é o que fazem toda a diferença. E por falar em decisões, as pessoas elas estão todo o tempo questionando, perguntando, e você tem a sua comunidade, né. Uhum. Para quem está assistindo, eu tenho certeza que muitas pessoas estão interessadas. E por que esse seria um bom momento para a pessoa tomar essa decisão e entrar na sua comunidade? Fala um pouco sobre essa comunidade que Com gera certeza, muita, eu acho que o pessoal está muito curioso aí. com certeza. A minha comunidade maravilhosa se chama Clube Secreto, tá? Porque nós temos reuniões secretas, reuniões onde o teor do que nós conversamos não pode ser falado abertamente na sociedade. Se eu fosse falar aqui nesse podcast, se eu fosse falar, por exemplo, no YouTube, com certeza eu não teria mais perfil do Instagram, etc. Porque nós vivemos numa matrix, nós vivemos numa sociedade aonde absolutamente tudo aquilo que te causa, né, que te leva, nós falamos que não podemos falar, a gente pode falar a palavra CURA, né? Mas tudo aquilo que não te adoece, tudo aquilo que não te coloca na veia da sociedade e que te faz escravo é um problema. Para vocês terem ideia, eu estou há 5 meses sem poder comentar os meus posts no Instagram. Então, você coloca alguma coisa, parece que, nossa, a doutora Prolton não me responde, né? Eu estou há 5 meses sem poder responder. O meu Instagram está o tempo todo em Shadowban. Shadowban, o que que é? Uma punição do Instagram, justamente porque eu falo essas coisas. E falar essas coisas, maravilhoso, muda totalmente a vida da pessoa, porque ela sai da Matrix, tá? Então, lá no meu clube secreto, nós não temos isso, porque nós somos um clube fechado, com milhares de pessoas do mundo todo, estudando autoconhecimento, ciência moderna avançada e espiritualizada, fazendo toda a limpeza de lixo emocional. Cada mês nós fazemos uma reprogramação mental diferente e limpamos um tipo de lixo emocional diferente. Reprogramação mental para limpar toda o bloqueio e escassez financeira, reprogramação mental para relacionamentos, reprogramação mental para saúde, para ansiedade, etc. Então ali o que a gente faz? A gente se reúne, como cada um está num país e cada um tem um fuso diferente, cada um faz no seu horário. E todos os dias nós temos uma rotina de alta performance. Acordamos, primeira coisa, reprogramação mental. Depois, todas as instruções para ter uma saúde física, né, saudável, você recebe dentro do Clube Secreto. Então as pessoas começam a mudar os seus hábitos alimentares, água, alimento, etc. Nós estudamos os livros mais famosos do planeta, os livros best-sellers, e nós aplicamos ele o mês inteiro. Então, os exercícios mais poderosos que existe de lei da atração, de autoconhecimento, de magnetismo, de atração de dinheiro, atração de alma gêmea, de saúde, nós fazemos todos os meses, em doses homeopáticas. Você vai colocando esses exercícios ali ao longo do seu dia de uma forma que você não sente, e todo mês nós damos saltos quânticos referente a uma área da vida. 365 dias depois, você reprogramou todas as áreas da sua vida dentro do Clube Secreto.